Dentro do Blender, a gente tem um tipo de objeto modelável que é a curva, né, que comporta semelhante ao desenho vetorial de softwares bidimensionais. Eu vou adicionar aqui, para começar, um Bezier, e a princípio ele comporta como software de desenho 2D, né? Ou seja, se eu entrar no modo Edit do vetor, eu vou ter os pontos de desenho de vetor e as asas para controlar as curvas que ele desenha. Esse objeto ele é interessante como controle porque o desenho dele, né, é feito a partir de poucos pontos de controle, ou seja, com 2 pontos de controle eu consigo fazer uma curva bem elaborada. E a gente pode usar ele para a criação de algumas partes do personagem. Então eu quero fazer uma visão geral dele. E aqui a primeira coisa que eu quero notar é que o comportamento dessas alças respeita os controles de movimento, rotação e escala. Então, aqui se eu apertar Grab, Rotate e Scale, eu estou controlando isso aqui. Também quero notar que, apesar dele ser um objeto 3D, 2D, ele comporta bem no espaço 3D, ou seja, apesar dele vir como um desenho de x e y, ele vai ter um comportamento tridimensional, mas ele tem uma opção na barra de ferramenta que travaria ele como apenas bidimensional, ou seja, você pode usar ele da mesma forma que um desenho vetorial, né, travando ele nos 2 eixos, né? Então existe essa opção aqui nas configurações do objeto, né? Você tem como falar que esse objeto ele é tridimensional ou ele é bidimensional. Um outro aspecto interessante do objeto, quando você está na opção 3D, é bem fácil de perceber, é que o segmento ele tem uma direção, né? A gente tem um caminho que ele segue, né? Isso é importante quando você estiver criando os designs, saber que ele possui tipo, um ponto inicial e um ponto final, né? Ou seja, que o cálculo ele percorre essa linha em alguma direção, né? E que para modelar, né, um vetor, né, uma curva, você pode usar os mesmos comandos que a gente tem além de grab, rotate, scale, os comandos de extrusão. Eles vão funcionar também. Então você pode fazer o seu design de curva usando o extrude. Um outro aspecto importante de perceber, né, ele vai ter, obviamente, as ferramentas aqui de desenho, extrusão, né, configuração de tamanho, inclinação, né, mas um controle que é importante perceber e que ele não está tão evidente aqui nessa barra de ferramenta é o controle de como que essas alças se comportam, né? Ou seja, como que essas alças se comportam em relação ao ponto central, né? Aqui, se eu entrar em pontos de controle, vocês vão ver que tem as mesmas ferramentas de extrude aqui, o tilt, que é a inclinação, né? Tem a ferramenta de fazer segmento também. Ou seja, se você tiver dois pontos, né, que eu dupliquei, se eu tiver 2 pontos, eu posso fazer um segmento do mesmo jeito que a gente faz um edge ou uma face, né? Então existe nesse menu as ferramentas tradicionais. E dentro desse menu de controle, de pontos de controle, você tem como ajustar como as alças se comportam. Na verdade, a gente tem 2 tipos de alça, né? Você tem a alça que é a alça alinhada, que quando você mover uma, a outra vai junto. E você tem a alça livre, que vai permitir que você faça pontas, né? Ou seja, cada alça pode ir para um lado, né? Então, se a gente observar aqui nas opções, a gente vai ter a versão que eles chamam de vetor, né? E a versão que a gente chama de alinhada e a livre, né? Então você tem inclusive como ligar entre livre e alinhado, né?
Você tem como também pedir pro Blender calcular automaticamente essa solução, né? Ou seja, ele definir de acordo com o design geral, né? Mas interessa para mim que eu possa alternar, na verdade, entre estou fazendo curvas e estou fazendo pontas. Então você tem essa opção de ponta, e aí eu vou pedir para ele calcular automaticamente, né, o resultado do alinhamento, né? Porque se eu ligar aqui ó, o livre, né, fizer a ponta e pedir só o toggle, né? Ou seja, se eu só pedir para o toggle, ele pode calcular de um jeito diferente, ele pode até às vezes, em alguns casos, nem calcular, nem achar a solução matemática para o alinhamento, né? Sem contar que isso também depende da sua seleção, tá? Mas tem sempre como reverter, né? Então, se você fizer um design e falar, não é isso, tem sempre como você reverter. Só lembrar que a sua seleção vai interferir no comportamento, né? Ou seja, se eu selecionar aqui o meio do ponto, né? O meio do controle, que é o ponto de desenho, né? Ele vai ter uma base de cálculo. Se você selecionar uma ponta ou outra ponta, ele pode calcular diferente, né? Mas o mais importante é que você consiga modificar, né? Aqui no caso, quando eu tiver amarelinho aqui, a rotação vai estar impedida, tá? Mas se eu clicar numa das pontas e rotacionar, ele retorna para o alinhamento, tá? Então, esse trancamento ele é temporário, tá? Então, a gente tem esse controle de desenho. Eu vou deixar uma dessas pontas aqui como vetor, né? Você vai ver que vetor ele vai calcular um ângulo para o ponto, né? Ou seja, vai pegar os dois pontos que eu tenho e vai calcular um ângulo para ele, né? E quanto que eu frio eu tenho que fazer o próprio design. Então aqui eu vou deixar isso aqui assim e vou para outra parte que é essa ferramenta de design aqui, ó. Aqui, ó, a primeira coisa que eu quero apontar é a resolução, tá? A resolução aqui, ó, que está marcada como 12, ela define para mim quantos pontos, né, quantas retas eu vou ter entre um ponto e outro, né? Ou seja, quantos segmentos de reta ele está fazendo entre um ponto e outro. Se eu vou converter isso para malha, isso seria equivalente a quantos extrudes ele está dando entre esse ponto e esse ponto. Então, se eu reduzir aqui, ó, vocês vão ver que reduz o número de setas, né? E reduz também o número de retas que ele está usando para fazer esse desenho. Tá? Ele vai ter uma resolução de preview, que é a resolução que eu estou vendo aqui, e uma resolução de render, que é a resolução que ele vai usar se eu apertar a renderização do Blender. Né? Aqui você tem alguns controles sobre o método de torção dele, né? Ou seja, como que o vetor ele pode ser torcido, né? Você vai ter essa opção de preenchimento. Essa opção de preenchimento ela é direcionada para o vetor 2D. Então aqui, se eu trocar o preenchimento de nenhum para back, por exemplo, ou para front, ou para both, né? Eu vou ter o cálculo de uma normal nesse vetor 2D. Isso não vai funcionar em 3D, principalmente por causa da deformação, né? Então, quando você põe em 2D, ele trava no eixo, ele consegue preencher. Quando você põe em 3D, por causa dessa possibilidade de deslocamento, ele não vai preencher, tá? Então é importante saber disso. A gente não está mexendo ainda com as partes de textura no nosso curso, então eu vou pular o Texture Space e vou direto para a geometria. É aqui que a gente vai pegar esse modelo e vai converter ele para algo tridimensional. Ou seja, esse modelo ele possui um controle de extrude que pega a minha linha e transforma num volume. Então eu consigo criar uma. Deixa eu desembolar esse vetor aqui.
eu consigo criar uma estrutura aqui, né, colada com a curva ou levemente afastada dela, né, ou seja, eu posso fazer ela levemente afastada, né, e eu consigo controlar a altura desse extrude, ou seja, a partir da minha curva ele define esse extrude. Eu ainda consigo fazer um bevel nela, né, ou seja, eu consigo fazer esse degrau no modelo e definir, por exemplo, quantos segmentos, né? E tipo assim, onde estou clicando aqui, mas é aqui que eu quero. Aqui, ó. Então, qual que é a resolução desse bevel, né? E qual que é a profundidade desse bevel. Então, eu consigo fazer um refilamento nessa lateral, né? Aqui eu tenho um controle de onde o bevel começa e onde ele termina, mas aqui a minha forma é cíclica, né? Então deixa eu pegar um segmento e aqui eu vou quebrar o ciclo, tá? Ou seja, eu apaguei um segmento. E aqui, ó, vai dar para ver esse controle, ou seja, se o seu segmento é cíclico, se o seu vetor é cíclico, ele não tem começo nem fim, então não tem como esse controle funcionar. Mas se o seu segmento ele tem começo e fim, eu consigo falar se meu bevel começa e termina em algum ponto. Então eu tenho um controle disso aqui. Tá? Um outro aspecto interessante é que eu estou usando aqui o extrude e o bevel do, da própria curva, mas ainda posso usar um objeto externo para fazer essa curva. Né? Ou seja, ainda posso fazer isso a partir de um outro objeto. Aqui eu vou limpar, eu vou começar de novo, né? Vou adicionar um Bezier círculo, né? Que é uma curva fazendo um círculo. Então eu vou criar um objeto aqui, que é esse círculo, e vou adicionar um Bezier, que vai ser a minha forma de modelagem. Tá? Então aqui ó, eu tenho um vetor que vai ser a forma geral que eu quero desenhar e o outro que seria o contorno de extrudes. Né? E aqui, ó, se eu vier nesse modelo aqui e falar que o que faz o design dele é esse bevel circle, então quer dizer que o que eu estou desenhando aqui, ó, o que eu estou desenhando nesse vetor aqui é o resultado desse vetor, né, desse círculo, passando por aqui. Tá? Então, para cada um desses pontos de resolução que eu tenho aqui, ele está repetindo essa forma. Né? E com isso eu consigo fazer uma estrutura complexa, porque eu consigo, por exemplo, definir o design dessa extrusão a partir dessa forma aqui. Né? Então, seja lá como for essa forma aqui, né? Eu posso até manter ela 2D para ter certeza de que ela não vai ter uma deformação, né? Ou seja, ele vai repetir essa forma para cada bloco desses. Então, não importa qualquer loucura que eu vou fazer aqui, é... não importa se eu estou usando, por exemplo, um vetor para fazer uma ponta, mas ele vai repetir isso aqui. A gente geralmente usa esse raciocínio para fazer mecha de cabelo. Né? A diferença disso aqui para uma mecha de cabelo é que eu
além de fazer o objeto base, né, o objeto que faz é, essa, essa, esse formato, né? Então, aqui, ó, além do objeto que faz o bevel, eu também peço um objeto para fazer o fechamento do modelo, né? Ou seja, o quão fechado esse modelo vai ser, tá? Aqui eu vou pegar um outro objeto, não quero usar o mesmo, não. Quero adicionar um outro objeto. E aqui eu quero mostrar que eu estou usando um objeto para fazer a forma e um objeto para fazer o encerramento. Porque se o começo e o fim são iguais, talvez ele não seja tão interessante, né? Talvez ele não seja tão legal. Mas aqui, ó, eu tenho, então, nesses três vetores aqui, eu tenho o shape, né? Ou seja, o que faz a forma, né? O tapper, que é o que faz o fechamento, né? O tapper é o mesmo tapper que a gente tem no modificador, é a mesma lógica. E a forma, né? Ou seja, o que seria a mecha, né? Ou fio de cabelo, né? E aqui, ó, o que acontece? Para cada segmento desses aqui, ó, eu tenho 12 cortes. Se eu mudar essa resolução, ou seja, se eu pegar, por exemplo, esse shape aqui, ó, e modificar a resolução dele, e pegar esse shape também e modificar a resolução dele, ele vai calcular de forma diferente o fechamento e também vai calcular diferente a forma de resolução. E aqui também vai definir quantos cortes eu estou colocando ao redor aqui. Ou seja, isso aqui vai definir. Melhor, esse aqui. Vai definir quantos planos eu tenho aqui nesse modelo, né? Então, eu consigo criar uma biblioteca dessas mechas, tá? Essas mechas, elas são relativamente fáceis de editar, porque uma vez que eu modificar aqui as formas dela, que eu consigo alterar, né, o formato dela, né? Lembrando que você está torcendo né, a o seu vetor, então se você quiser ajustar a torção desse vetor, você pode alterar aqui quem é que define a torção, né? Aqui no caso eu estou pedindo o Z-up e eu vou controlar a suavidade dessa torção, né? Ou seja, você tem um controle de twist também, né? Ou seja, além da resolução você tem um controle de twist. Eu vou colocar aqui o mínimo, seria ele evitando torcer, ou seja, toda vez que eu mexer o meu vetor, ele vai ajustar essas setinhas no caminho para não ter torção na forma, tá? E aqui eu posso falar que a torção é tangente, né? Ou seja, que eu estou usando a tangente do meu vetor, ou se eu estou usando o z para cima, né? Que é né? Ou seja, você tem o z de cada um dos pontos atuando sobre o modelo. Então, fica, igual eu falei, fica relativamente fácil de editar, por exemplo, fazer várias mechas, né? Então, se eu criar uma duplicata aqui, né? Você pode ter duplicatas idênticas linkadas que vão seguir o mesmo design. E você pode ter duplicatas individualizadas que têm a mesma configuração, mas que não seguem, né? Então você tem como fazer a duplicata linkada, que eu vou chamar aqui de mecha linked. linked. Esse é o mesmo linked que a gente usa na hora de duplicar objetos no Blender, tá? E essa mecha 2 seria uma mecha única, né? Então você consegue fazer esse processo aqui.
E depois que você fizer, por exemplo, depois que você atuar com essas mechas, né, você pode converter esses objetos para malha. Ou seja, esses objetos aqui que eu criei como vetor, eu posso vir aqui em objeto, converter para malha e eles vão passar a ser uma malha normal. E aí eu posso atuar neles com o sculpt, né, ou simplesmente com, sei lá, o proportional editing, né? Ou seja, eu consigo, depois que eu faço essa conversão, eles voltam a ser uma malha comum. Tá? Eu estou usando o exemplo do cabelo porque é muito comum, e é um tutorial que vocês vão encontrar várias pessoas na internet comentando, mas você pode usar para fazer formas é, mais rígidas, né? Você não precisa necessariamente usar isso para fazer uma forma, né, tipo, orgânica. Você pode usar para fazer uma forma sólida industrial mesmo, tá? Então isso serve para modelagem hard surface também, né? Uma vez que eu quero adicionar aqui mais um círculo 2D, né? E eu vou dar um extrude aqui, vou dar um preenchimento dos dois lados, né? E aqui, ó, eu vou ter o meu controle de bevel, né? E vou atuar nessa forma aqui. Eu vou fazer um ponto desses ser vetorial, né? E vou atuar nesse. Eu tenho um proporcional de ligado, deixa eu desligar isso aqui. Ou seja, eu consigo fazer umas formas geométricas elaboradas, né? Deixa eu dar um subdivide aqui. Então, deixa eu pegar aqui e fazer vetorial. Algumas coisas que seriam realmente chatas de modelar, né? E eu consigo converter isso para malha depois. Lembrando que aqui, ó, eu estou usando a resolução de 12, né, cortes. Então, para cada segmento desse aqui, ele vai fazer 12 cortes. E esse preenchimento aqui, só na glória de Deus para poder saber como que ele vai fazer. Vamos converter para descobrir. Então, eu vou converter para malha. E holy moly, é feio. É feio. Mas se o player não vai ver, cara, não importa tanto, né? E você sempre pode também converter, por exemplo, alguns deles para quad, né? Ou seja, nada impede você, se você estiver achando muito feio, de vir aqui e fazer os quads onde você acha que é justo, né? Se você quiser fazer um N-gon gigante também, né? Cada cabeça uma sentença, né? Então, né, se você quiser fazer tipo uns N-gons gigantes também, né? Mas não é o ponto, né? Ou seja, como a gente vai remapear todos os modelos no low poly, ou seja, como a gente vai refazer isso aqui na retopologia, realmente não importam esses cortes, tá? E aí eu espero que vocês possam tirar proveito disso de alguma forma, em algum momento na vida de vocês, né? Eu espero que isso ajude vocês a criar algumas formas interessantes nos modelos que vocês estão produzindo nesse semestre.